Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Congresso Viajar de Casa. Essa é a nossa última noite. Meu nome é Leonardo Jukovski, pode me chamar de Léo. Desde 2015 eu tenho um blog, tá? Um perfil no Instagram chamado Better Way, onde eu registro junto com a minha esposa as minhas experiências de viagem pelo mundo. E hoje a gente vai encerrar essa noite com o tema cicloviagem. Viajar de bicicleta é possível e eu vou mostrar para você que também você deveria pensar neste modal na sua próxima viagem. Para começar, a gente precisa falar de uma coisa muito importante, tá? Planejamento. Eu acredito que desde 2015, quando eu fiz o meu primeiro sabático, onde eu fiz de mochila, planejamento ele foi parte fundamental do processo. Não estou querendo dizer que a gente precisa ficar muito preso ao planejamento, mas ele é um guia, né? E na viagem de bicicleta que eu fiz de 2017 a 2018, eu digo que ele foi bem essencial. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a falar de planejamento é a gente pensar na decisão por que viajar de bicicleta. Eu vou colocar um pouco a minha experiência em Curitiba, minha cidade natal e onde eu moro hoje. Eu sempre pedalei, né? Então, mas eu fazia aqueles pedais de final de semana como provavelmente você faz, né? E eu sempre tive uma relação muito prazerosa com a bicicleta, né? E quando eu olho as viagens que eu fiz e os modais que eu peguei durante toda a minha vida, né, a bicicleta ela sempre foi algo que me despertou, né? Eu sempre pensei, puxa, será que algum dia eu vou conseguir me locomover com a minha própria energia, né? Será que em algum momento da minha vida a bicicleta pode ser um modal que eu venha optar como o principal modal para eu fazer uma viagem, né? E essa ideia de viajar de bicicleta sempre ficou comigo, né? E aí em 2016, quando a gente voltou da primeira viagem de mochilão que a gente fez, eu fiz a proposta para minha esposa, eu falei, puxa, eu tô com vontade de continuar o nosso sabático e eu acho que a gente pode experimentar viajar de bicicleta. A gente demorou um certo tempo para entender um pouco se faria sentido, né, para a gente versus o nosso estilo de viagem. Eu vou comentar que a gente na época a gente não tinha ideia se a gente iria conseguir, né, viajar, cruzar países e fronteiras de bicicleta. Mas a gente arriscou, né? É o nosso estilo. Então eu acho que o primeiro ponto, pensar no seu estilo de viagem é fundamental, principalmente que a gente tem uma ideia da viagem de bicicleta como algo de liberdade, né? Onde a gente tem uma certa independência de todo, né? E realmente de fato tá? Mas a gente sempre tem que ter ideia se a gente vai estar bem naquele ambiente, né? Porque vai existir rotina e essa rotina vai ser pedalar durante praticamente o dia inteiro e chegar em uma cidade e buscar alguma acomodação. Então agora que você decidiu e você processou um pouco qual é o seu estilo de viagem e você entende que a bicicleta ela pode também ser um estilo de viajar, eu acho que agora a gente entra num próximo processo que é escolher o equipamento. A bicicleta ela vai ser o teu principal equipamento dessa viagem, né? Então eu acredito que você e aqueles que puderem, tá, investir em uma bicicleta principalmente pela questão de manutenção, né? Se você vai fazer longas distâncias, eu acho que o que você não quer é ter que ir no meio de um lugar que não tenha muito acesso a lugares para consertar, mecânicos e por aí vai, você ter que ficar fazendo manutenção da tua bicicleta, né? Então, a minha dica aqui é você pensar na sua bicicleta, né? No Brasil, infelizmente, a gente não tem bicicletas de cicloturismo, cicloviagem, né?
que são bicicletas um pouco mais robustas, com equipamentos para durar um bom tempo, equipamentos que são mais duradouros na manutenção, até mesmo com baixa manutenção, tá? Então essa é uma dica interessante para você pensar, né, a sua bicicleta. Não pense que você precisa investir muito dinheiro, mas pense que você tem que ter uma bicicleta que ao longo da tua viagem que te traga menos problemas, tá? Porque ela é algo físico, ela é algo mecânico, e como existem processos muito repetitivos, como o pedalar em si, isso vai trazer um desgaste do equipamento, tá? Então a dica número 1 é: pense na sua bicicleta. Legal. Então, no planejamento da nossa viagem de bicicleta, a gente decidiu, né? Eu pesquisei muito na internet modelos de bicicleta de cicloturismo. Então a gente decidiu comprar essas bicicletas. Essa bicicleta aqui é uma bicicleta holandesa. Ela foi comprada em Amsterdã, tá? Foi a cidade onde a gente começou a nossa viagem de bicicleta. E eu decidi, né, colocar dentro do meu planejamento da viagem financeiro a compra delas. Mas você também pode optar revisar o que você já tem, a bicicleta que você já tem no Brasil, tá bom? Como no Brasil a gente não tem uma bicicleta como essa, que é uma bicicleta de cicloturismo, de cicloviagem, no Brasil muita gente faz o quê? Adapta os modelos de mountain bike para fazer uma cicloviagem. Beleza. Então agora a gente já decidiu como é o nosso estilo de viagem, e a gente decidiu também que viajar de bicicleta é uma opção que você está a fim de experimentar. A gente já decidiu que a gente vai comprar ou não uma bicicleta, né? O próximo passo nesse planejamento, você precisa começar a pensar nos equipamentos e os acessórios para uma cicloviagem, tá? Eu vou tentar elencar aqui alguns que eu acho fundamentais, né? A gente sabe que sempre tem os extras, mas esses são os básicos de uma cicloviagem. Então vamos começar com o equipamento de segurança. Acho que o primeiro é o capacete, tá? Eu sempre coloco, né? Você precisa estar seguro, então esse é o equipamento fundamental. A gente usou ele praticamente em todos os dias da viagem. Então, além da bicicleta, já pense num capacete, tá? O próximo dos equipamentos, e aí também é muito necessário, é o que a gente chama de alforge, tá? Esse aqui é o alforge, tá? O alforge é nada mais do que uma mala, tá? Que você acopla nas laterais da bicicleta, tá? Na frente e na parte traseira, tá? Eles têm tamanhos diferentes, na frente é um pouco menor, este é o modelo da frente, e atrás um pouco maior. Então, imagine que você vai andar com 4 alforjes durante esse período, né? E são nesses 4 alforjes que você vai tentar colocar toda a sua bagagem, né? Ou seja, roupa, equipamentos de camping, se for um estilo, né? Se fizer sentido para você acampar, equipamentos de cozinha, sacos de dormir e por aí vai, tá? Outro equipamento de segurança, acho que é muito legal, é a famosa buzina, né? Ela ajuda muito no processo quando você está entrando numa cidade grande e você precisa chamar a atenção, né, dos carros, tá? E o outro também é esse espelho, tá? É um equipamento, é um acessório muito importante, a gente usou muito ele, porque ajuda a gente a ver quem está, né, o caminhão ou o carro que está aproximando. Então esse é um alforge que normalmente é recomendado para você usar o quê? Botar uma máquina, botar passaporte, coisas de maior valor nesse sentido, né? Ela é assim acoplada aqui, então se você vai descer para fazer uma compra, você simplesmente destaca ela da bicicleta e leva. Legal! Então agora a gente já tem a bicicleta, já compramos os acessórios, já compramos a forja, estamos com capacete, né, buzina, já compramos luz, esse é um outro equipamento, um acessório interessante. Nossa bicicleta já está com tudo que a gente precisa para fazer uma viagem, os alforjes da frente, de trás, o do guidão. Beleza. Agora a gente precisa definir o quê? A rota, né? Aí você fala, Léo, mas como que eu vou fazer isso? Léo,
eu estou no Brasil e eu quero fazer a Europa de bicicleta. Calma. Quando eu falo para a gente definir a rota, não é para a gente desenhar quilômetro por quilômetro, tá? Isso a gente deixa para ver no tempo da viagem, né? Quando ficar mais próximo. Quando a gente fala de rota agora, nesta etapa de planejamento, a gente está falando de definir os países que a gente quer visitar, as regiões, o que a gente quer ver, né? E isso vai muito com o teu estilo de viagem, né? Eu conheci pessoas que viajaram de bicicleta e viajaram o mundo de bicicleta, foram para todos os continentes. Eu conheci gente como nós que optamos por fazer Europa e África, né? Isso vai de novo, tudo do que você quer ver, né? Então, essa é uma etapa no planejamento muito importante, definir aonde será essa cicloviagem. Definir aonde você vai viajar tem um impacto muito grande no planejamento nos custos dessa viagem, né? Uma coisa é eu fazer uma viagem, uma cicloviagem pela Europa, que tem os custos em euro. Outra coisa é você decidir viajar pela América do Sul, né? Os custos de uma viagem, uma cicloviagem na América do Sul são bem diferentes dos custos de uma viagem na Europa, né? Mas assim, e aí que o planejar ele tem essa função, né? Porque o valor que eu vou praticar no dia a dia para o meu sustento, vamos dizer assim, na Europa, ele é totalmente diferente da América do Sul, do que na África, né? Então, quando a gente define os países que a gente vai visitar, a gente tem que pensar também no custo que eu vou ter naquela rota, naqueles países que eu decidi viajar, tá? Então, tenha isso em mente. E isso tem um impacto bem importante no seu orçamento. Legal. Então, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa. Sabemos o nosso estilo, já estamos com a bicicleta pronta, já definimos a rota, já temos o dinheiro para fazer essa viagem ou não, né? Às vezes você pode trabalhar durante a viagem, tá? Eu e a minha esposa, a gente sempre opta por guardar o dinheiro para então realizar uma viagem, tá? E não foi diferente nessa viagem de bicicleta, a gente guardou esse dinheiro para viajar. Mas, de novo, é muito do seu estilo. Se para você faz sentido começar uma cicloviagem e trabalhar ao longo dela, massa. Você vai conseguir também vivenciar uma viagem de bicicleta. Então agora a gente precisa iniciar essa viagem, né? E aí que eu quero trazer um outro ponto, que é a questão da experiência de uma cicloviagem. Poxa, Léo, como é que você vai tentar traduzir o que é uma viagem, uma cicloviagem? Bom, eu vou tentar trazer alguns exemplos de situações que aconteceram comigo e com a minha esposa na cicloviagem que a gente fez. Então, só para comentar para vocês, eu em 2017 a 2018, eu e minha esposa, a gente fez uma cicloviagem que englobou toda a Europa e o norte da África. Passamos por Marrocos e Tunísia na África e fizemos praticamente toda a Europa de bicicleta. Vamos falar sobre o dia a dia? Se você já fez alguma viagem de longa duração, você já sabe que em algum momento vai ter rotina. Ela é inevitável. Poxa, Léo, mas então quer dizer que eu estava fugindo dessa rotina aqui no meu país, né, no meu trabalho, e eu vou voltar a ter uma rotina? Sim, mas tenha em mente que é uma outra rotina, né? E o que faz parte dessa rotina? Bom, faz parte, né, de você desenhar essa rota que a gente acabou de falar, faz parte pensar se vai um dia que vai estar chovendo ou não vai estar, né? E isso tem um impacto grande de como vai ser o teu dia a dia, né? Pensar que você vai sair de um ponto A para ir no ponto B. Quais são as opções de hospedagem nesse ponto B, né? Eu vou ter que acampar, eu vou ter que
não vou ter opção de camping e vou ter que ficar num hotel, não vai ter hotel e eu vou ter que pedir para acampar no quintal de alguém, não vai ter opção de acampar no quintal de alguém e eu vou ter que fazer um camping selvagem. Então, é isso que você precisa começar a também imaginar nessa sua rotina, né? E esse dia a dia acaba sendo a sua nova rotina, né? Eu gosto de colocar isso, a nova rotina, porque ela vai se repetir, né? É isso que você estará vivendo todos os dias, né? Esse é o dia a dia de uma cicloviagem. A experiência de uma cicloviagem, ela requer um pouco de leveza. Poxa, Léo, mas isso é muito amplo. O que eu quero dizer com leveza? Né? Quando você está em cima de uma bicicleta, você está muito sujeito, você estará sujeito a N situações. Você pode ter vento contra, vento a favor, né? Você tem que ficar sempre atento aos outros e o ambiente, né? Para ver se vem um caminhão, se o carro está te vendo, né? É uma viagem que te deixa muito alerta, né? Então, em alguns momentos você também vai vivenciar certas tensões. Por isso, encarar essas situações, a rotina, essas situações não de perigo, mas essas situações que vão acontecer com leveza, né? Leveza no sentido de observar o que aconteceu, observar como está aquele ambiente e como você está se comportando, né? Isso é fundamental para que a viagem de bicicleta seja prazerosa, né? Para que aquele processo que é um processo físico, né? Você vai cansar, né? Por quê? Porque exige do seu físico, tá? E você tem que tentar sempre trazer essa leveza, ou seja, não se estressar com as situações, né? Encarar com leveza, né? As situações que vão acontecer. Bom, agora eu queria falar com vocês o que eu entendo como a mágica da cicloviagem, tá? É o sentido de pertencer e a interação com o ambiente. Léo, me explica melhor, o que você está querendo dizer? Quando você está em cima de uma bicicleta, uma mágica acontece. E qual é essa mágica? Essa mágica é a bicicleta, de uma maneira, ela consegue te colocar numa situação em que, a interação com o ambiente ao seu redor, ela é potencializada comparando com os outros modais, ônibus, avião, carro, né? De uma maneira que a gente consegue potencializar essa interação com o ambiente ao seu redor, né? E o fato de você estar em cima de uma bicicleta te coloca num sentimento de pertencimento tão grande, porque você não está só passando com a velocidade de um ônibus, de um carro ou de um avião. Você está e você pertence ao longo daquele trajeto àquele local que você está pedalando. E hoje eu acredito que não tem nada mais original, né, em termos de viagem do que pertencer ao local, né? Você trocar com o local, né? E eu vou dar alguns exemplos dessas duas situações, a interação com o ambiente, né, e o sentido de pertencer. Bom, na questão de pertencer, né, eu te digo que quando você está numa viagem de bicicleta, algumas vezes a gente não sabia onde a gente ia dormir, porque ou não tinha um camping, ou não teria um hotel, ele poderia estar fechado, né? E nesses dias, nós já sabíamos que a gente teria que pedir para ficar na casa de alguém, né? E pelo fato de a gente chegar com a bicicleta, mostrar que a gente estava viajando há um bom tempo, a gente mostrava fotos da nossa cicloviagem, a gente conseguia de uma maneira tão rápida se conectar com aquela pessoa,
né? Que eu vou te dizer, isso aconteceram algumas vezes, e a gente sempre ficava surpreso com a reação das pessoas, principalmente nas cidades do interior dos países que a gente passou, né? Eu vou dar um exemplo, a gente estava na Eslovênia, pedalamos o dia inteiro, estava um dia com frio, a gente estava bastante cansado, e a gente não teria um hotel ou um camping propriamente dito. A gente chegou no final desse dia e a gente bateu na casa de uma família e pediu para acampar no quintal. Para nossa surpresa, quando a gente já estava lá desmontando todos os alforjes, tirando equipamento para acampar, né, o pai e a mãe da família falam com a gente se a gente não gostaria de dormir dentro da casa, né, porque eles teriam um quarto disponível, eles já viram que ia fazer frio. Então, assim, me explica um pouco como que a gente consegue fazer essa interação e esse sentido de pertencer quando a gente está viajando de carro, ou de ônibus, ou de avião, né? Então, por isso que tem essa mágica e acontece. E eu digo, isso aconteceu algumas vezes nessa viagem, né? E todas as vezes a gente realmente se sentia parte daquele contexto. Nem que seja por uma noite só, mas a gente conseguia realmente, de fato, viver aquele contexto daquela família naquele país e naquele dia, né? E isso, a viagem de bicicleta, ela realmente consegue fazer acontecer. É isso que eu digo que é a mágica da bicicleta. Um outro exemplo, quando a gente olha na questão de interação com o ambiente ao nosso redor, né? Nós fazíamos uma média de 50 a 60 km por dia. Lógico, a gente tinha dias de descanso, e isso faz parte daquela rotina que a gente comentou, mas eu vou te dizer que quando a gente começava um dia de pedal, né, a gente sempre tinha que estar aberto, com a leveza que eu comentei também, pro inesperado. Tudo poderia acontecer durante aquele trajeto. Eu digo tudo, né? Desde de mudar o clima drasticamente, poderíamos estar saindo com chuva, e ao meio-dia já estar um sol forte, né? Poderíamos ser surpreendidos no momento que a gente parou, às vezes de um lado de uma estrada, e um local para com o carro e oferece frutas pra gente, ou água, né? E isso é só a bicicleta que te vai propiciar. Ou seja, durante aquele trajeto, por causa da bicicleta, as pessoas vão te procurar para trocar, né? E se você está aberto a essa troca, eu te digo que esse dia, que era simplesmente um dia de deslocamento, acaba virando um dia fantástico na sua cicloviagem. Eu digo, né, aqueles que podem e desejam experimentar uma viagem de bicicleta, eu garanto que vai ser uma bela surpresa. Você vai conseguir, assim como eu e a minha esposa conseguimos, né, potencializar esse sentimento de pertencer ao local, né? Você vai conseguir de fato ter uma experiência legítima e real, e de troca e de interação com o ambiente ao seu redor, né? Então eu convido a todos, pega a sua bicicleta, desenha a sua rota e bora pedalar. Tchau! Se você gostou do conteúdo que você viu na noite de hoje e quiser continuar essa troca, você pode acessar o nosso blog, que é o www.bwaybr.com, ou no Instagram, no @BetterWayBR, tudo junto. Lá a gente divulga as nossas fotos, os nossos pensamentos, as nossas experiências, tá? Então eu agradeço o convite do congresso e espero que vocês tenham gostado. Até!